Muito boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à página do Facebook da CEIA. Meu nome é Fernando Toledo, eu sou voluntário na CEIA, Casa Espírita Irmão de Assis. Estou aqui esta noite para mais uma preleção e nós nos baseamos no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 18, Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Eu convido a todos, então, para que nós preparemos os ambientes onde nós estamos, para que possamos dar sequência no Evangelho da noite de hoje. Querido Mestre Jesus, nós que aqui estamos, te louvamos por permitir que nos reunamos em seu nome, porque quando disseste, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E nós temos a certeza da sua presença. Nós também saudamos Maria de Nazaré, a sua mãe, a nossa mãe, mãe de toda a humanidade, porque simbolicamente ela sendo a sua mãe, ela também representa-nos como sendo mãe da humanidade. Maria querida nos envolve com o seu manto azul, nos acalenta, nos carrega no colo para que possamos nos sentir cada vez mais seus filhos. E a Jesus também, nós agora agradecemos pela oportunidade de mais essa nossa atual encarnação, pela oportunidade de estarmos aqui evoluindo, pela oportunidade de nós podermos estudar todos os ensinamentos contidos no seu Evangelho. Mestre amado, nós agora pedimos para que nos eleve até a presença de Deus Pai Todo-Poderoso e diante dele nós vamos fazer aquela oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bem, então, como eu falei, nós vamos nos basear no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Jesus falava em parábolas porque ele usava figuras e os seus ouvintes entendiam, e a maneira como ele falava essas parábolas, ele se baseava em comida, em casamento, em relação entre pais e filhos. Para quê? Para que a pessoa mais simples pudesse entender o seu evangelho. Através das parábolas, então, Jesus ensinou a salvação possível para todos. E a maioria das parábolas tinha também o objetivo de tornar as pessoas compreensivas quanto à ideia da vida espiritual. A parábola do festim de bodas, que é o item 1, Jesus faz a seguinte colocação. O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei enviou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, nem sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas
os que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E, vendo um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem ficou em silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Isso está em São Mateus, capítulo 22, itens de 1 a 14. Então Jesus compara nessa parábola o reino dos céus, onde tudo é alegria, onde tudo é festa, como de fato é uma festa de casamento que normalmente a gente é convidado e a gente vai. Mas o reino dos céus que ele quer dizer aqui é o estado evolutivo e superior do espírito, nós como espíritos encarnados. O rei é Deus, o Pai Criador de tudo e de todos. O Filho, para quem as bodas são preparadas, é o nosso irmão e mestre Jesus. As iguarias do banquete indicam as lições do Evangelho, que para nós tanto deixam exemplos de tudo aquilo que Jesus quis nos passar, como a parábola em questão. Os primeiros convidados, no caso, são os hebreus, aqui fazendo relação aos ensinamentos da época, onde Moisés convidou os hebreus a saírem do Egito, saírem dali onde eles estavam presos, né, como escravos. E para quê? Para que pudessem sair dessa situação e evoluir cada vez mais. Também, esses eram de condições intelectuais um pouco melhores e pertenciam a um patamar um pouco mais evoluído. Os enviados do rei são os profetas. Nós vamos citar aqui alguns: Malaquias, Elias, Isaías, Ezequiel. Eles vieram trazer os ensinamentos e a palavra de Deus, mas os homens também não entenderam as mensagens que eles trouxeram, e também muitos deles foram massacrados, como foram aqueles convidados da primeira parte. Os convidados do segundo grupo eram pessoas com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de cultura, e aceitaram o convite e foram. Mas lá, como o relato fala, o rei percebeu que havia um que não vestia a veste nupcial. Aqui, no caso, Jesus quer dizer que a prece nupcial é nós termos puro o coração e cumprir aquilo que nos é dado, aquilo que nos é pedido, exemplificando tudo aquilo que nós estamos entendendo nas lições do Evangelho. Tem também aqui trevas e ranger de dentes. É um tanto quanto esquisito achar que Jesus daria um exemplo desse tipo de coisa, né? Mandar as pessoas para as trevas. Na verdade, ele quer colocar aqui que trevas e ranger de dentes, as pessoas são lançadas de volta para a reencarnação. Não aprendemos a lição, é como se nós estivéssemos numa escola. Não aprendemos a lição. Então, nós temos que fazer o ano da escola de novo, que é as nossas sucessivas reencarnações. Então, como a gente encontra dificuldade em cumprir, em participar do festim com vestes nupciais adequadas, nós vamos fazer de novo o ano da escola. Também, nós podemos aproveitar aqui o item 5 do mesmo capítulo 18, que fala sobre a porta estreita. E aqui ele começa dizendo que larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões que enveredam pelo caminho do mal. Muito poucos
são aqueles que conseguem transpor a porta estreita. Por quê? Porque na porta larga existe muita facilidade, as paixões humanas, toda aquela zona de conforto que nós estamos, em que nós tiramos proveito dos bens materiais. Nós nos aproveitamos de tudo aquilo que a gente desfruta hoje, mas, na verdade, nós estamos esquecendo do melhor do festim, que é a vida espiritual. Eu entendo também, essa é a minha opinião pessoal, que não existiria porta larga ou porta estreita se nós, quando desencarnássemos, não tivéssemos uma quantidade de malas, de tanta coisa que nós acumulamos e que nós não levaríamos para o outro lado. Então, qualquer porta que nós tentássemos passar, essas portas seriam sempre estreitas. O que nós temos que fazer é desapegar de tudo aquilo que nós temos, principalmente de bens materiais, de coisas fúteis que nós não conseguimos levar para o outro lado da vida. Então, a porta estreita é o único caminho que vai levar a Deus, que vai fazer com que nós evoluamos, que nós tenhamos uma progressão daquilo que nós fazemos. Agora, quais são as formas que nós temos de entender os chamados? Como são os chamados? Eles podem ser diretos e indiretos. Então, somente um general convidado para comandar um exército seria uma pessoa que tivesse condições, como fala a veste nupcial. Ele estivesse preparado para comandar esse exército, e por isso as missões que Deus nos coloca, ela normalmente escolhe e capacita aqueles espíritos mais adiantados, dos quais nós também somos adiantados, cada um a seu nível. Então, vem o convite. No capítulo 16, vou fazer referência agora, fugindo um pouco do capítulo 18, diz assim, é o título principal, Servir a Deus e a Mamon. Item 2, Salvação dos ricos. Então aproximou-se dele um moço e disse, Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus, Por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o moço. Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honrará teu pai e tua mãe e teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda devo fazer? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Vejam o convite. Jesus convidando o moço. Aliás, Jesus nunca fez pelos outros, ele nunca carregou ninguém nas costas. Ele sempre, no final de cada passagem, ele diz, segue-me. Então, quando, ouvindo essas palavras, o moço foi-se embora muito tristonho, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos discípulos, ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Muitos chamados, fazer uma colocação aqui, para que fique bem mais didático aquilo que nós vamos comentar. Por exemplo, no esporte, vamos fazer referência aqui à seleção de futebol. O técnico, quando convoca a seleção para um torneio, uma partida, ele convoca um número bem maior do que os jogadores que vão entrar em campo. No caso, 11 entram em campo, mas 22, 23, 24, dependendo da regra do torneio, é os que são chamados. Agora, vamos ver. Chamados 23, ou 22, vamos dobrar. 23. Esses 22 ou 23, eles já foram selecionados nos seus times. A forma com que eles se dedicam, a forma com que eles se encontram fisicamente. E depois, 11
vão entrar em campo. Agora, desses 11, por que foram escolhidos? Os 22 foram chamados. E os 11 foram escolhidos. Na verdade, eles não foram escolhidos. Muito mais do que isso. Eles se escolheram por aquilo que eu disse. Eles treinaram, eles fizeram todos os trabalhos necessários de preparação para poder fazer jus àquilo que eles foram convocados. Então, eles são os escolhidos, mas eles se escolheram. O convite foi feito também para os 12 apóstolos. Nesse caso, Jesus preparou esses 12, embora Judas não fizesse mais parte do grupo, de um determinado tempo para frente. Os 11 foram treinados para pregar o Evangelho, para ensinar a Boa Nova. Mas acontece que na hora crucial, a hora que Jesus mais precisou deles, foi aí que os chamados não se escolheram, porque teve quem traiu, teve quem negou Jesus, e os outros fugiram de medo da morte, de medo de serem sacrificados como Jesus. Agora, mesmo que eles tenham fugido, depois eles continuaram, eles se reuniram, Jesus desencarnou, eles continuaram a pregar, eles continuaram a fazer aquilo que Jesus os ensinou. Mas mesmo assim, eles sofreram perseguições, porque os cristãos, à época, eram todos perseguidos, não só nas arenas romanas, mas também em todos os lugares por onde eles iam. Então, por isso que a maioria deles foi sacrificado, cada um à sua maneira, degolado, apedrejado, crucificado. Só um viveu até a morte natural, que foi João Evangelista. Morreu com quase 100 anos na ilha de Patmos, mas mesmo assim ele atendeu o chamado e foi um dos escolhidos, porque graças a João Evangelista, como o nome dele diz, evangelista, foi aquele que mais trouxe as palavras de Jesus através do Evangelho. Agora, exemplos de espíritos que aceitaram o chamado e se escolheram. Saulo de Tarso, que depois virou Paulo de Tarso. Ele, no caminho até Damasco, quando ele estava procurando por Ananias, ele também era Saulo de Tarso, porque ele ainda tinha como propósito perseguir e acabar com os cristãos. Mas eis que quando ele está nos portões de Damasco, uma luz muito forte o cega. Ele cai do cavalo, mas no chão ele percebe a imagem de Jesus. E Jesus pergunta para ele: Saulo, por que me persegues? Ele então, entendendo aquele momento, porque na perseguição aos cristãos, ele já conhecia parte do que Jesus fazia. Ele entendia os ensinamentos de Jesus, embora não praticasse. Então, nesse momento, ele pergunta para Jesus: que queres que eu faça, mestre? Foi a partir daí que ele se tornou Paulo de Tarso, o Paulo, o apóstolo. Mas Paulo também foi perseguido, apedrejado do mesmo jeito. Ele não desistiu. Ele continuou sendo o escolhido. Francisco de Assis, o nosso Francisco da Casa Espírita, porque irmão de Assis, né? Casa Espírita, irmão de Assis. Ele é o nosso patrono. Francisco de Assis também, quando jovem, era um playboy. Ele vivia com os amigos, o pai de família abastada e a mãe também. Ele vivia sem precisar trabalhar, ele vivia às expensas do pai. Mas como era, na época, importante o filho participar como soldado escolhido para ir às cruzadas, Francisco foi, mas era uma situação em que todos padeciam, tomavam chuva, neve, e Francisco acabou adoecendo. Ele teve que voltar. E voltando à casa dele, ele ficou acamado por um longo período, mas nesse período ele refletiu muito. E um dia, na missa, ele olhando para o crucifixo, onde havia lá também a imagem de Jesus,
ele ouviu uma voz que disse para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele entendeu naquele momento que era para reconstruir a igreja com as pedras, reconstruir a forma física da igreja. Mas não era isso. Então, à medida que ele foi crescendo com os seus irmãos de fé, os franciscanos depois, né, ele foi percebendo que a reconstrução da igreja seria o lado moral, o lado espiritual da igreja. Então veja, Francisco também foi um chamado e que aceitou o convite. Nós temos também Maria de Magdala. Nós teríamos um evangelho só para falar de Maria de Magdala, porque ela, na verdade, não foi prostituta. Não tem na Bíblia relato de prostituta. Supõe-se que ela foi prostituta, mas, na verdade, ela foi jogada aos prostíbulos pelo marido, que o marido matou o pai dela, e depois, para fugir, ela acabou caindo na mão dos romanos, e os romanos fizeram o que quiseram dela. Então ela acabou ganhando a fama de prostituta, mas ela também foi uma que viveu com Jesus e é considerada hoje o terceiro apóstola, no caso, porque ela, quando conheceu Jesus, numa das reuniões, ela foi até onde Jesus estava, mas por ela ser uma pessoa de má fama, foi difícil a aceitação dela. Existe aquela passagem em que ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas e depois enxugou com os próprios cabelos. A partir dali, conhecendo Jesus, depois da crucificação, é claro, porque ela com Maria, João, foram os únicos que enfrentaram a dificuldade de acompanhar Jesus e retirar o corpo dele da cruz. E depois ela também foi perseguida, ela não foi tão bem aceita no meio dos discípulos, mas ela continuou e deixou tudo o que tinha para seguir os passos de Jesus, ensinando a boa nova. Médicos Sem Fronteiras. Os Médicos Sem Fronteiras são aqueles profissionais da área da medicina que deixam as suas famílias, os seus países e seguem pelo mundo afora praticando a verdadeira caridade. Eles enfrentam neve, eles enfrentam dificuldades financeiras, etnias, guerras, e eles também são desses que nós vamos dizer assim, eles foram chamados e se escolheram, eles aceitaram o convite. Tem também, no capítulo 16, Jesus na casa de Zaqueu. Esse daqui, Zaqueu, ele era um senhor de posses, ele era rico. E ele, sabendo da fama de Jesus, quando Jesus estava passando pelas ruas de Jericó, ele era um baixinho e ele precisou subir. Aqui no Evangelho diz que é um sicômodo. E sicômodo é um pequeno arbusto. E ele viu Jesus através desse arbusto, mas Jesus, com toda a percepção, viu o Zaqueu e falou para ele: Zaqueu, desce. Desce daí, Zaqueu. Vem que eu vou jantar na sua casa. Ao que os discípulos não concordaram muito, porque Zaqueu, sendo uma pessoa da sociedade, rico da sociedade, também não seria legal Jesus andar com esses. Afinal, ninguém concordava muito que Jesus andasse com as pessoas não de boa índole, prostitutas, ladrões, quando na verdade ele veio para esses mesmos, né? Como nós hoje também. E Zaqueu entendeu a mensagem, porque ele falou assim: Senhor, dou a metade dos meus bens para os pobres, e se causei dano a alguém, seja quem for, indenizo-o com 4 tantos. Zaqueu entendeu também o convite, ele se aceitou. Então, nós a todo momento somos convidados, somos chamados. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu estava no trânsito dirigindo e eu tive que parar porque havia um semáforo à frente e percebi que um pouquinho à frente à minha esquerda havia uma senhora com uma dificuldade tremenda. Deu para perceber que ela era nova no volante.
ela estava com uma dificuldade tremenda, o carro todo torto, tentando entrar na vaga. O semáforo abriu e eu desci. Depois, eu percebi que eu fui chamado. De que jeito? Me veio a ideia de que eu poderia ter estacionado um pouquinho para baixo, voltar e ajudar a mulher a estacionar ou sair o carro do lugar. Então vejam, existem os chamados diretos, que são aqueles que, como é o caso de Jesus, chamou o jovem lá que havia muitas posses. Mas existem muitos chamados indiretos. Basta que nós estejamos perceptivos para isso. E esses chamados são de muitas maneiras. Uma delas é essa que eu acabei percebendo para mim. Nós temos, então, a todo momento, perceber quais são os chamados. Não só uma pessoa que bate a nossa porta pedindo alimento, uma pessoa que nos chama para um desabafo. A todo momento nós estamos sendo chamados. Mas nós temos que estar preparados com a veste nupcial, que é na parábola do festim de bodas. Preparados moralmente, preparados espiritualmente, para que, quando chegar a nossa vez de deixar esse plano e passar para outro plano, nós sejamos recebidos por tudo aquilo que nós fizemos e não por tudo aquilo que nós tivemos. O convite está feito. Então, vamos trabalhar, nós vamos estudar, vamos ser os verdadeiros cristãos atendendo ao convite. Vamos aproveitar as oportunidades que nós temos e algo mais do que a simples vontade. Nós temos que partir para o exemplo. Um exemplo fala mais do que 1000 palavras. Então sejamos aqueles que aceitam o chamado, mas também aqueles que nós mesmos nos escolhemos. Então, eu convido a todos agora que, de olhos fechados, nós possamos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando da Boa Nova, falando de mais um ensinamento do nosso querido Mestre Jesus. Aproveitamos e estendemos as nossas orações e vibrações para esse momento que nós estamos passando, esse momento de pandemia, de dificuldade mundial. Que nós possamos vibrar por todos aqueles que estão passando por dificuldades, sejam elas diretas da pandemia, pessoas que pegaram esse Covid, estão desencarnando ou estão ficando com sequelas. Vamos vibrar por todos aqueles profissionais, médicos, maqueiros, enfermeiros, socorristas, bombeiros, enfim, todos aqueles que estão se comprometendo e enfrentando, correndo riscos de também pegarem essa doença. Então, que essas nossas vibrações possam envolver todos eles. E ao nosso Mestre Jesus, nós agradecemos mais uma vez. Que Jesus nos abençoe.